Presidente Pedrinho conversa com jornalistas, fala um monte de assuntos, inclusive respondendo o João Texor. E depois dessa declaração do presidente Pedrinho, o João Texor veio por meio da sua rede social se desculpando com o presidente vascaíno. E vamos falar também de a imprensa colombiana diz aí que um ex-palmeirense está vindo para o Vasco e o clássico contra o Fluminense ainda não tem local, pode vir ser no João, mas ainda não está cravado. Tudo isso desperta vascaíno! Salve! Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E domingo a bola vai rolar e como vai rolar? Lá no Mineirão aí, já era tão acostumado a falar em Mineirão, mas não é no Mineirão, é no Arena MRV, no novo estádio do Atlético Mineiro e Vasco. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A 19ª, que seria o primeiro turno contra o Cuiabá, foi adiada. A CBF ainda não remarcou esse jogo. E por isso é uma parada de 3 jogos seguidos. Fora de casa, venceu ontem o Atlético Goianiense, a gente vai enfrentar o Atlético Goianiense de novo, 2 vezes pela Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro e depois o Grêmio na primeira rodada do retorno. Então, é uma sequência fora de casa do Vasco. Bom, e na hora que eu estava fazendo boa noite, eu não estive na CBF, bateu com o horário com o Ministério da Saúde, mas os colegas estiveram lá, assim como o Souza e o Felipe Coutinho aí. O Felipe Coutinho está com o Felipe Coutinho na cabeça, desculpem. O Souza e o Alex Teixeira farão uma entrevista coletiva, serão apresentados de forma oficial, vestirão a camisa e vão responder aos colegas na 1h30 da tarde em São Januário. Vai ser uma hora que eu não poderei estar lá, mas eu confio os colegas, farão boas perguntas, tanto para o Souza quanto o Alex Teixeira. É claro que a gente vai repercutir aqui tudo o que aconteceu lá em São Januário, nessa entrevista coletiva da apresentação do Souza e do Alex Teixeira. Bom, e na hora, como eu estava falando, na hora que eu não pude estar na CBF, eu gravei o nosso Boa Noite assim que saiu o sorteio, que deu que o Atlético Goianiense será o nosso adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. E depois tiveram uma entrevista coletiva com o Pedrinho, e o Pedrinho falou sobre justamente o modelo de sorteio da CBF para a Copa do Brasil. O sorteio pode acontecer tudo, né? Como a gente viu, 2 grandes equipes já no primeiro sorteio se enfrentando, que é Palmeiras e Flamengo. Com relação ao Atlético Goianiense, é uma grande equipe, a gente sabe que o perfil do jogo é diferente de um campeonato brasileiro de pontos corridos, então a gente ali tem outros aspectos que são abordados dentro de um jogo de eliminatório e sempre com muito respeito ao Atlético Goianiense, que tem estrutura, tem um bom time, não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas o respeito é muito grande. Com relação ao segundo jogo em casa, é muito subjetivo, né? Porque depende muito do primeiro, do que acontece na primeira partida. E de uma forma muito particular mesmo, que cada um pensa de um jeito, eu sempre gostei de jogar o segundo jogo em casa. Mas, um exemplo, a Libertadores de 98, nós jogamos o segundo, decidimos fora. E foi bom porque nós fizemos um bom resultado no primeiro jogo. Por isso que eu falo, depende muito do que acontece na primeira partida. Também falou sobre o mercado. Será que o Vasco vai parar nessas 4 contratações? Não. O Pedrinho falou sobre isso e, claro, falou que não tocou em nomes, até porque
para não atrair mais concorrência, veja. Enfim, trouxe 4 jogadores. O que vocês planejam o time num bom momento? Se falou muito sobre a possibilidade de vinda de um zagueiro, da importância de um zagueiro. Tem número de contratações que vocês pensam para frente e o zagueiro está incluído nessa ideia ainda? A gente não pensa em quantidades em si de forma muito pontual. E como o mercado ele é muito duro, a gente trabalha de uma forma bem sigilosa para não abrir. Obviamente a gente sabe que todos os clubes têm uma análise de mercado e de desempenho forte. Obviamente todos os jogadores que nós rastreamos e mapeamos, os outros clubes também fazem isso. Todos os clubes têm uma prateleira de orçamento, né? Então, obviamente... Também falou sobre vai efetivar o Paiva. É uma grande questão também, já que o técnico interino vem de 4 vitórias seguidas, sendo 2 seguidas fora de casa. Mas o Pedrinho falou que não precisa falar publicamente sobre isso, veja. Decisivo de Copa do Brasil. A gente tem que ter cuidado, porque a gente sabe que, apesar de, obviamente, ele estava em atividade, né, ele passou um período de férias, tem todo um cronograma bem elaborado para que ele atue, e isso vai ser respeitado, obviamente, dentro da preparação física e do departamento médico e de fisiologia. Então, a expectativa e a ansiedade é grande, mas a gente tem que saber que a gente precisa dele para toda a temporada, o restante da temporada. Então, o momento certo vai direcionar para que ele atue já alguns minutos, não sei quando, mas vocês vão saber brevemente. Uma última minha. Já não é hora de efetivar o Rafael Paiva pelo que ele mostrou, ou ele vai ainda continuar como interino? A torcida está se manifestando que acha que ele já merece uma oportunidade de passar de interino a técnico efetivado. Cícero, acho que você me acompanhou um pouquinho, você sabe que eu não sigo muito o fluxo com relação a muitos aspectos. Essa necessidade da palavra efetivado, ela parte muito mais do lado de lá do que daqui. O que eu penso com o Paiva, ele sabe diretamente de mim. Então, assim... Também foi questionado sobre o John Textor, não? O John Textor fez uma entrevista ao Globo Esporte. A gente vai falar também dessa entrevista no nosso editorial, na hora do almoço. E ele falou sobre... Respondeu o John Textor, que falou que acreditava que o Vasco estava dando um golpe, posso dizer, da 77, que a 77 não havia descumprido nada. E o Pedrinho respondeu, o dono do Botafogo. Veja. Ele mexeu num campo que ele não tem conhecimento do que a gente tem. Ele falou que a 77 não descumpriu nada, descumpriu diversas coisas. Ele não tem acesso ao contrato. Que era para espiral, né? Então o juiz está errado que deu a liminar. Então, assim, de fora as pessoas vão falar coisas que elas não sabem, como falaram diversas vezes, como eu apanhei 5 meses e as pessoas não sabiam. Eu respeito muito todos os aspectos que ele abordou nessa entrevista, mas essa, obviamente, por não ter o conhecimento, e eu não fico chateado com isso, porque outras pessoas também opinaram de forma equivocada. Mas isso ele está equivocado e brevemente também vocês vão entender muito mais sobre esse caso. Mas meu respeito por ele é grande, a gente vê a transformação que ele está fazendo no Botafogo, que é uma grande equipe, né? Respondeu na moral, né? Não partiu para ofensa nem nada, simplesmente falou sobre que o John Textor não tem conhecimento do que ele estava falando. Inclusive, o John Textor reconheceu isso. Fiquei até o final, quer dizer, vou voltar a falar do John Textor. E também falou sobre os dias que processou o Vasco, né, na FIFA, e ele falou sobre a ação dos dias. Veja. Então, assim, já caí por terra que ele não foi procurado pela nova gestão, foi procurado por mim, diretamente. Nós falamos diversas vezes sobre isso. Eu falei que ia tomar conhecimento do que tinha acontecido dentro do vestiário naquele momento, mas que eu não tinha muito o que fazer, porque era da gestão passada. E assim foi feito. Então, assim, quando ele toma a decisão de entrar na justiça, a gente respeita, mas vai ser uma briga judicial que... Também falou do Corinthians, que entrou
na CBF, né, dizendo que cobrando dívida do Vasco por Lucas Pinto. E o Pedrinho também falou rapidamente sobre essa questão. Veja. Ele pode até bloquear registro de jogador, como é que vocês estão tratando isso? Isso o meu jurídico já está vendo, a gente está tentando, obviamente, resolver isso com mais urgência possível para que a gente não tenha nenhum problema maior. Galera, ele é sempre muito transparente, ele não foge de assuntos. E o John Textor, né, reconheceu o erro dele, inclusive postou nas suas redes sociais, olha aí, ó, dizendo que realmente o Pedrinho tinha razão, desejou sorte, inclusive aplaudiu o Pedrinho pelas atitudes que tem tomado. E o jogo contra o Fluminense, pela terceira rodada do retorno, ainda não tem local, né? Já porque o Maracanã, um dia antes, o Flamengo vai jogar, então não vai ter hábito do gramado se recuperar para um clássico como que é Vasco Fluminense. E São Januário, apesar de ser o mando de campo do Vasco, a PM não permite. Permite contra o Botafogo. O Vasco e Botafogo, as torcidas são amigas, tanto são chamado de clássico da paz. Já Fluminense, Flamengo, o pano é mais, infelizmente, mais ruim, posso dizer, né? As torcidas não se dão. E então, São Januário fica para a PM, eles vetam um clássico, esse tipo de clássico em São Januário. E pode ser que o jogo seja no Newton Santos, Jean, ou mandado até para fora do Rio de Janeiro. O Coutinho, ia falar Felipe Coutinho, é mole. O Pedrinho, antes de começar o sorteio, esteve inclusive com a direção do Fluminense e eles estão tentando achar um local para o jogo. Mas ele ainda vai cravar o local da partida e todos nós vamos ficar sabendo. E a imprensa colombiana crava que o zagueiro Mina, ex-Palmeiras, esteve no Barcelona também, está acertando com o Gigante da Colina. Mais um reforço aí, segundo a imprensa colombiana, para a temporada de 2024, seria aí a quinta contratação da janela do meio ano. Então, é isso, galera. Até o nosso editorial da hora do almoço e o boa noite, o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.